Vamos combinar que já tá todo mundo cansado de ver projeto back-end que é só um CRUD de itens ou uma to-do list. No vídeo de hoje eu trouxe 5 ideias de projeto que vão te tirar da zona de conforto e vão fazer você construir um portfólio bem parrudo, que vai dar orgulho de dizer que você fez. A ideia desses projetos é que você se prepare para os diversos desafios que você pode encontrar ao longo da sua carreira como desenvolvedor back-end. E no final do vídeo eu vou trazer uma listinha também de padrões e técnicas que é super importante você estudar. Inclusive, você pode tentar aplicar nesses projetos para ficar preparado para o mercado e também ser um profissional back-end, completo. Então, bora pro vídeo. O primeiro projeto é um encurtador de URLs. O objetivo dessa aplicação é que a gente permita que o nosso usuário envie para o nosso servidor uma URL longa e a gente vai devolver uma URL encurtada, uma URL curtinha, na qual ele pode fazer o acesso e ser redirecionado para a URL original. Esse projeto aqui por si só já é um desafio, porque ele envolve aqui pensar um pouquinho na lógica de como vai ser feito esse redirect, e normalmente isso envolve um pouco de conhecimento de redes, um pouquinho de conhecimento de arquitetura na nuvem também, mas eu adicionaria um temperinho nele, que seria uma inspiração nesses links, então manter ali um controle, um ciclo de vida dos links para que depois de um certo tempo eles expirem e não façam mais esse redirecionamento. E um outro ponto é manter um rastreamento desses links. Normalmente quando a gente usa alguma solução de encurtador de URLs na internet, além da gente ter acesso ali ao link curto, a gente também tem um acesso a alguns insights sobre quantos cliques o nosso link teve, por exemplo. Então manter esse rastreamento ali no nosso servidor seria algo bem bacana e bem desafiador também. E agora uma indicação de ferramentas que você pode utilizar. A linguagem de programação fica totalmente à sua escolha, você pode usar a que você preferir. Mas eu já resolvi esse desafio com Java 2 vezes, com 2 abordagens diferentes e ficou uma delicinha, então fica aí a minha indicação para usar o Java. Além disso, para fazer aquela parte do roteamento e o redirect, tem várias abordagens que a gente pode seguir. A primeira delas é utilizando os serviços da nuvem, como por exemplo a AWS. Você pode combinar aqui a AWS Lambda com o S3, com o API Gateway e construir uma aplicação totalmente serverless, né, e toda na nuvem, e fica bem legal. Eu já resolvi o desafio dessa forma e fica realmente assim, bem performático. Inclusive a própria AWS tem um artigo explicando como eles fariam esse encurtador lá na arquitetura deles, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Uma segunda abordagem seria utilizando o Docker. Aí dessa forma você ia ter que ter o seu banco de dados, por exemplo, um Postgres, um MySQL ou até um banco de dados no SQL, mas eu iria com o SQL por conta da simplicidade, e você pode usar algum serviço de roteamento para servir como proxy reverso, como por exemplo o Traffic, né? Então combinar ali Docker, Postgres, a sua aplicação com o Traffic e fazer esse proxy reverso. Inclusive, essa indicação do Traffic eu peguei lá do site do Rafa Coelho, onde ele tem uma série de desafios para back-enders também, que inclusive esse site tá muito massa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e valeu, Rafa, por compartilhar isso aí com a comunidade. Claro que essas são só 2 abordagens que você pode usar para resolver esse desafio, tem várias outras, mas essas são as 2 mais populares e os materiais estão aqui na descrição. O segundo projeto é uma plataforma de cursos online, estilo um clone da Alura. Então a ideia é que o nosso usuário consiga fazer o login na nossa plataforma e caso ele tenha autorização, né, depois de autenticado, ele consiga ver todos os cursos da plataforma e assistir às aulas. E para adicionar mais uma pimentinha aqui, a gente pode colocar também um sistema de controle de progresso. Então para cada usuário, controlar o progresso dele em cada curso, né, para ver quantas aulas ele já assistiu, quais aulas ele já assistiu ou não. Aqui, o desafio mesmo vai ser lidar com essa parte da hospedagem e a transmissão do vídeo na rede, né? Porque, obviamente, a gente não vai construir o front-end, estamos falando aqui do back. Mas o back-end vai ter que retornar para o front esses vídeos, né? Vai ter que trabalhar ali com pacotes, né? Empacotar o vídeo, fazer a transmissão dos bytes na rede, enfim, é um desafio por si só. Mas, graças a Deus, já existem soluções para nos ajudar a lidar com isso. Então, aqui vai a indicação de algumas ferramentas. De novo, a linguagem de programação fica à sua escolha, mas para lidar com essa parte de vídeos, eu usaria uma API, como por exemplo o Gunlet, que é uma API muito forte na comunidade, né, utilizada bastante por várias empresas, ou a gente pode usar o Mux também. Obviamente que existem outras opções, mas essas são as 2 que eu vejo assim mais populares quando a gente está falando de um projeto de larga escala ou um projeto de uma empresa real. Então valeria a pena pelo menos dar uma olhada na biblioteca delas, caso você não for utilizar, só para entender como elas funcionam, quais ferramentas elas disponibilizam e etc. Vou deixar o link aqui na descrição. Agora, para a parte
de autenticação, caso você esteja fazendo com Java, né, ali trabalhando com Spring, utiliza o Spring Security, que é muito utilizado na comunidade do Java, ou caso você esteja trabalhando com outra linguagem de programação, use ali o sistema de autenticação que é mais popular na sua linguagem. Mas o que é importante aqui é que a gente trabalhe com tokens JWT. Isso aqui vai ser geral para todas as linguagens. Então, no momento que tu for fazer a autorização, tenta montar ali um token JWT para fazer essa autenticação do seu usuário e também adiciona ali um controle de roles, né, para saber quais usuários têm a permissão ou não para ver os cursos. E agora, para armazenar as informações do progresso, né, do curso ali, para ver se foi assistido ou não, você pode usar a base de dados da sua preferência também. Pode trabalhar com SQL, porque aqui a gente não tem dados, né, dinâmicos que mudam de formato, vai ser uma tabelinha mesmo guardando ali o andamento do usuário, mas você pode trabalhar com NoSQL também. Pera, só um pouquinho, me conta uma coisa, o que você tá achando da edição desse vídeo? Todo ele foi editado com o Movavi, que é um editor de vídeo super simples, mas muito poderoso, como vocês viram nos últimos minutos. E ele é ideal para quem quer começar na criação de conteúdo, mas não quer perder horas estudando ferramentas super avançadas e complexas de edição de vídeo. E além de permitir a edição de vídeos longos, ele também permite que a gente edite vídeos como shorts, reels, vídeos para TikTok e qualquer formato que você quiser. E ele já tem vários templates prontos que vão te ajudar nesse processo. A gente consegue fazer cortes rápidos, adição de texto, legenda, transição e música de fundo só com alguns cliques e sem precisar ficar estudando edição de vídeo avançada. Eu vou deixar o link para você testar aqui na descrição do vídeo e valeu pra galera da Movavi que patrocinou o nosso conteúdo de hoje. E agora, bora continuar com as dicas. O terceiro projeto é um clube de assinaturas onde o usuário que é assinante recebe ali um conteúdo exclusivo por e-mail. Então a ideia aqui é que o nosso usuário consiga assinar a nossa aplicação, né, fazer ali o pagamento e assim que ele realizar o pagamento ele comece a receber esse conteúdo no e-mail dele. Esse conteúdo pode ser uma newsletter que é paga ou sei lá, algum curso através de e-mail. Enfim, inventa alguma coisa para mandar ali no e-mail do usuário para ele ter acesso a esse conteúdo exclusivo. A ideia mesmo é a gente aprender a lidar com pagamentos, certo, ali na nossa aplicação e também aprender a mexer com webhooks, que vai ser algo muito importante para a gente ouvir essa atualização de estado. Então, quando o pagamento foi atualizado com sucesso, né, foi feito com sucesso, a gente pegar essa atualização e atualizar lá na nossa base o status da assinatura daquele usuário e etc. Então, de recomendação de tecnologias, para a parte de pagamento, eu recomendo utilizar o Stripe. Eles têm uma API muito fácil de utilizar e já tem vários conteúdos aqui no YouTube também do pessoal criando projetos com o Stripe, então vocês podem usar como base. A linguagem de programação, de novo, fica a escolha de vocês e visem bastante aqui trabalhar com webhooks. O próprio Stripe, ele já disponibiliza webhooks, certo? Pra gente ouvir ali atualizações de estado sobre o pagamento, então te integra ali com os webhooks do Stripe. Mas se você quiser, você pode tentar encontrar outros webhooks aí pra você ouvir ou criar o seu próprio webhook. Imagina que alguém, né, uma outra aplicação vai ficar ouvindo quando um novo assinante chegar na sua base. Aí você quer disponibilizar isso para alguém. Você pode fazer isso através de um webhook, o que não seria o ideal, mas pode trabalhar com filas, tópicos, etc. Enfim, explora essa possibilidade. Agora, para a parte de envio de e-mails, né, para disparar o conteúdo exclusivo no e-mail do usuário, você pode trabalhar aqui com a AWS de novo. Então, a AWS Simple Email Service, né, o CES, é bem facinho de utilizar. Pode trabalhar com a Twilio também, que é muito forte no mercado, várias empresas utilizam. Pode trabalhar com SendGrid ou alguma outra solução, mas essas três aqui costumam ser as mais usadas, elas são bem fortes no mercado, então seria interessante você saber utilizar uma delas só para ter noção, né, de como as empresas fazem. E o legal desse desafio aqui é que a gente já começa a pegar aprendizados que a gente já teve nos outros desafios, né, nos outros projetos. Então aqui, para fazer autenticação e autorização, você consegue reaproveitar o que você já tinha estudado. Agora, para fazer o banco de dados, também consegue reaproveitar o que você já tinha estudado. Então a gente começa a fazer um agregado de conhecimento e alguns bloquinhos a gente já consegue começar a reutilizar. O quarto projeto vai ser um processador de PDFs assíncrono. Então vai funcionar de uma forma um pouco diferente. A gente vai receber a request contendo ali o PDF, o documento que a nossa aplicação precisa analisar, só que a gente não vai fazer essa análise de forma assíncrona, ou seja, recebe o request, faz a análise e retorna o response. Não, a gente vai receber esse request e jogar esse request ali numa fila para que a nossa aplicação faça esse processamento de forma assíncrona, né? Inclusive, se ela estiver fora do ar, a nossa aplicação de processamento, não tem problema, as informações ficam salvas lá na fila e quando ela voltar de volta ao ar, ela só consome tudo que foi enviado
olhada para aquela fila e vai fazendo o processamento. E aqui a gente pode trabalhar com OCR. Então imagina que a gente está criando ali um microserviço, certo? Que vai receber o documento de um usuário e vai ter que identificar se o documento tem o nome dele. Por exemplo, né? Ele mandou ali a foto do CPF ou da identidade, ou sei lá, de uma certidão de nascimento, e a gente tem que, através de OCR, tentar extrair o nome do usuário. Então, quem sabe nessa request a gente recebe o documento e o nome que deve ter o match, né? Que a gente deve buscar. E aí, quando a gente fizer o processamento, a gente busca através de OCR por aquele nome ali no documento, certo? Então, vamos lá para as tecnologias que a gente pode utilizar aqui. Começando com a parte de mensageria, você pode trabalhar tanto com RabbitMQ quanto com Kafka, ou também você pode trabalhar com as soluções da AWS, como por exemplo o SQS. Esses aí são os mais usados no mercado e, de novo, eu recomendo utilizar algum desses para aprender como é que utiliza, e você vai ver aí, ó, quase todas as empresas trabalhando com uma dessas soluções. Agora, para a parte do OCR, você pode trabalhar com o Test4j, que é um wrapper do Tesseract, que é um modelo ali para fazer OCR, só que para Java. Caso você esteja fazendo com Java ou caso esteja com Python, pode trabalhar com o Tesseract direto. Caso não queira utilizar isso, você pode usar o Google Vision OCR ou o Azure OCR ou alguma outra solução de OCR para fazer essa extração ali das informações do documento e dar aquele match se realmente é o usuário, por exemplo. Agora, para adicionar uma pimentinha extra, eu trabalharia com Dead Letter Query, né, para tratamento de falhas e também informações que estejam mortas ali na fila, e deixar esse sistema bem completinho e realmente pronto para ir para produção. E o nosso último projeto é um chat em tempo real, como se fosse um clone do Discord ou do Slack. Então a ideia é que os nossos usuários consigam enviar mensagens em um canal e ver essas mensagens em tempo real, ou seja, interagir ali no chat, trocando mensagens mesmo. E aqui, para adicionar também um temperinho extra, a gente pode fazer a funcionalidade de, por exemplo, o usuário digitando, né, de aparecer aquela informação de quando ele tá digitando ou não. E de novo, não pensando aqui no front-end, né, mas pensando como isso seria feito no back-end, como o back-end faria essa identificação que o usuário tá digitando. Esse é um desafio super complexo no meu ver, tá? Para pensar na lógica de como fazer isso. Então, fica como temperinho mesmo. Outra coisa que você pode adicionar é o ban de usuários, né? Como é que você consegue banir usuários que tiveram um comportamento impróprio? Pensa como você faria isso no back-end. Além de toda a autenticação e autorização que a gente já viu nos outros projetos, né? Para ter ali o cadastro dos nossos usuários, fazer login, eles estarem autenticados na conta deles, enviando mensagem nas contas deles e etc. E agora, indo para as tecnologias, para fazer esse comportamento de tempo real, você pode trabalhar com WebSockets. Então, dependendo da linguagem que você estiver trabalhando, por exemplo, no Java, você vai ter ali uma API específica para trabalhar com o protocolo de WebSockets no Java. No Node é a mesma coisa, mas o protocolo é o mesmo em todas as linguagens, vai mudar só a forma como você vai realmente criar ali o seu socket, certo? Para enviar o socket para o front-end. Além disso, é interessante utilizar o Nginx aqui para trabalhar com WebSocket, para fazer esse servidor socket para que o front-end consiga se conectar. Então, é bacana para já ter uma oportunidade de estudar o Nginx, que é uma solução muito utilizada no mercado também. Ele é muito usado como proxy reverso e também para criação de servidor nesse caso, né? Onde a gente pluga ali as nossas aplicações. Outra recomendação é explorar aqui a possibilidade de usar uma VPS para fazer a hospedagem desse serviço depois. Você pode utilizar a VPS da HostGator, por exemplo, ou pegar uma VPS lá na AWS, na Azure, no Google e tal. Ou você pode trabalhar com Edge Functions, né? Tentando fazer algo ali um pouco mais moderninho. Enfim, tem várias possibilidades que a gente pode explorar aqui para fazer o deploy dessa aplicação, e fica aí como desafio para vocês também. Eu vou deixar uns materiais aqui na descrição indicando como poderia ser feito esse deploy de um chat em tempo real. Beleza, esses foram os projetos. Agora pega um papel e uma caneta e anota aí esses tópicos que eu vou falar, que vão ser importantes para você estudar pelo menos o conceito. Começando com padrões de arquitetura. Para você que vai trabalhar com back-end, é importante conhecer MVC, Clean Architecture e arquitetura hexagonal. Apesar do MVC ser o mais utilizado nos projetos no geral, Clean Architecture e hexagonal têm ganhado um certo hype e a gente tem visto alguns projetos implementarem. Você pode estudar também Domain Driven Design, mas eu diria que esse é menos comum da gente encontrar, apesar de ser um padrão bem interessante. E agora, falando da quebra da nossa aplicação, mas ainda na área de arquitetura, é bom você estudar microserviços, monolito e BFF, que são backends for frontends. E por fim, alguns padrões de arquitetura mais gerais para apps back-end é circuit breakers, retries e fallbacks. E para quem trabalha com Java, dá uma olhada na ferramenta Resilience4j. Show! Agora vamos para um tópico que a maioria das pessoas não estuda, que é monitoramento e observabilidade. E gente, isso aqui vai salvar a vida de vocês quando vocês estiverem trabalhando com um app produtivo que tem clientes usando. A gente precisa conseguir monitorar a saúde da nossa aplicação e principalmente a gente precisa conseguir investigar erros que estejam acontecendo para que a gente resolva o mais cedo possível.
possível. Então, o primeiro tópico e mais importante de todos é saber fazer logs estruturados. E logs não é encher a nossa aplicação de console log e system.out. É realmente utilizar alguma ferramenta de logs, concentrar esses logs e ter um nível de estrutura para que fique fácil a gente fazer queries, encontrar o que a gente está buscando e fazer o debug da nossa aplicação. Então, quando a gente fala de logs estruturados, entenda pelo menos como colocar contexto, como separar por nível de logs e também como trabalhar com Trace ID. E Trace ID é muito importante para quem trabalha com microserviços também. Agora, falando sobre ferramentas de monitoramento e observabilidade, dá uma olhada em Grafana, Datadog, Kibana e New Relic. Essas aqui são as 4 mais populares, tem várias outras, mas normalmente a gente encontra uma dessas aqui dentro da nossa empresa. E você não precisa ser um especialista, só sabe o que elas resolvem e como é que você consegue fazer a integração ali no teu código. E não precisa nem estudar agora, pelo menos só tem o nome delas na tua cabeça e para que elas servem. E por fim, pegar alguma dessas ferramentas para você construir alguns alertas e um dashboard de monitoramento da sua aplicação, para ver como é que tá o nível de uso de CPU, como é que tá a saúde das instâncias, como é que tá o nível de erros e criar alertas, por exemplo, caso a sua aplicação passe ali de um threshold definido de número de erros. Por exemplo, a partir de 20 erros ele vai soltar um alerta para mim. Então, brinca com isso daí. Anotou? Beleza, agora vamos para conceitos de nuvem. E apesar desse aqui ser um pouco mais popular, eu ainda vejo muita gente indo só até o básico. E muitas vezes, como um desenvolvedor back-end, você vai ter que fazer algumas coisinhas um pouco mais avançadas. Então, é pré-requisito você saber mexer numa máquina virtual, certo? Pelo menos se conectar a ela e conseguir fazer o deploy da sua aplicação ali dentro. Isso é muito importante, já tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer, o link tá aqui no card. Além de máquina virtual, também é interessante saber mexer com VPS, porque tem muitas empresas que trabalham com VPS, e já tem vídeo aqui no canal também, vou deixar linkado no card. Depois que você souber fazer esse basicão, né, de se conectar numa VM, numa VPS e colocar a sua aplicação lá dentro, chega o momento de um pouco mais avançado. Então aprende algumas técnicas de serverless, por exemplo, usando a AWS Lambda ou alguma outra solução. Aprende também como trabalhar com CDNs, isso é muito importante para quem vai trabalhar com arquivos e com documentos estáticos no back-end. Outro ponto muito importante é saber fazer a configuração de rede lá na cloud, então isso é uma coisa que as pessoas penam muito, né, de conseguir colocar ali os seus servidores na mesma rede, ter acesso ao banco de dados que está na rede, deixar o banco de dados privado para a internet, esse tipo de coisa. Já tem vídeo aqui no canal também explicando como fazer e, obviamente, como fazer a configuração de domínio e etc. Outra coisa muito importante quando a gente fala sobre clouds e back-end também é estudar sobre gateways. Gateways é um padrão, mas é um padrão muito utilizado no mundo da cloud. Então, estuda sobre esse padrão e tenta aplicar ali usando algum serviço de cloud também. E, claro, fica aí à vontade para explorar os diversos serviços que os provedores de nuvem têm, porque cada um deles resolve um problema específico e, dependendo da empresa que você trabalhar, você pode acabar precisando. Mas eu não me preocuparia em estudar todos, só os principais mesmo. E não vai esquecer de estudar banco de dados também, tá? E aqui a gente tá falando de SQL e de NoSQL também. Aprende como fazer algumas queries um pouquinho mais complexas ali no SQL e também tenta entender por que o NoSQL existe, quais são as opções disponíveis de NoSQL e para quais cenários você poderia utilizar. E tenta brincar talvez com cache, usando o Redis. É muito comum a gente usar o Redis para cache, você vai ver por tudo quanto é lugar e é bem fácil de fazer, então trabalha com alguma coisa de cache. Show! E agora vamos para os últimos pontos, que é sobre boas práticas e também segurança. É bacana você estudar o protocolo OAuth, caso você for fazer alguma autenticação com provedores terceiros, como por exemplo Google, Facebook, etc. Então isso é interessante estudar e tenta implementar nesses projetos que eu falei também. Outra coisa é saber o papel da criptografia e para que ela serve. Então dá uma olhada em alguns ataques comuns que podem acontecer na nossa aplicação. Isso eu aprendi muito na faculdade, mas tem vários conteúdos gratuitos sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Entenda como eles funcionam, só para você entender por que você precisa colocar criptografia em alguns cenários. Ah, e é bacana você estudar também o uso correto dos headers no HTTP. Tem uma série de headers que já são, assim, bem estabelecidos na comunidade, que servem para passar algumas informações ou para indicar algum formato de response ou de payload, certo? Então dá uma olhadinha nisso e vê alguns padrões populares aí de informações que transitam nos headers. E uma outra indicação de boa prática também é estudar como é que você pode trabalhar com paginação para quando você estiver lidando com uma lista enorme de dados sendo retornada ali no endpoint GET, por exemplo. Beleza, eu sei que foi muita coisa, mas para te ajudar, a gente tá iniciando uma nova série de vídeos aqui no canal, que vai ser criando cada um desses projetos back-end. Semana que vem já sai o primeiro vídeo dessa série, onde a gente vai criar um back-end super completo, seguindo todas as boas práticas de desenvolvimento e criar ele prontinho para realmente ir para produção, pra gente vender para um cliente, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso pensar em fazer algo parecido pros front-enders também. E não esquece de deixar seu
like, se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos e não perder essa série de vídeos resolvendo os desafios. E para quem estiver vendo esse vídeo depois, vai ficar linkado aqui no card a playlist já com todos os vídeos que saíram.